remir o tempo, que hoje tem homenagem para os pais. Lucas capítulo 15, versículo 11. Amados, antes que até que os irmãos estão achando, você que tem o seu pai vivo, não deixe de dar um abraço nele nesta data. Porque só sabe o que é a ausência do pai aqueles que o pai já partiu para a eternidade. Muitas vezes nós, amanhã eu vou encontrar com ele, depois eu falo com ele. Entenda uma coisa, viva o hoje. Porque talvez amanhã pode ser tarde demais. Para aqueles que o pai partiu para a eternidade, resta a saudade, a lembrança e um legado para se seguir em frente. Mas você que pode, tem essa oportunidade, você que tem esse privilégio, tanto o teu pai quanto a tua mãe, valorize. Na última quarta-feira, enquanto nós ministrávamos aqui, eu recebi um recado por parte de Deus. E um dos recados que o Senhor disse, ele foi assim: sua mãe, mesmo em toda a limitação dela, ela nunca pedia para ela, sempre para você. Quem estava aqui viu. Amém? Então vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 11. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, me dá a parte dos bens que me pertence, porque eu vou embora. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou todos os seus bens. Amém? Feche os seus olhos. Soberano, eterno e grande Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, Pai, eu te louvo, Senhor, por esta oportunidade, por poder transmitir a tua palavra nesta noite. E que o Senhor cresça, e que eu diminua, e que toda honra e toda glória seja dada ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você assentar, cumprimente seu irmão e diga: a palavra de Deus te abençoará nesta noite. Amém. Glória a Deus. Procure não andar, não conversar. Eu vou ser bem objetivo nesta palavra, mas eu tenho certeza que ela vai falar muito no teu coração. O tema da palavra de hoje é o filho pródigo, mas a grande diferença entre ser filho e ser funcionário na casa do Pai. Amém? Eu creio que vocês conhecem já essa história que eu vou contar, que eu já contei ela algumas vezes, mas eu vou repetir ela. A verdade e a mentira pararam para conversar. E era um dia de muito calor, o sol estava muito quente, perto de um lago de águas cristalinas. Aí a mentira diz assim: olha, já que nós estamos conversando aqui, por que nós não entramos aqui neste lago para nos refrescar? E ambas tiraram as roupas e entraram no lago. Acontece que a mentira, assim que a verdade entrou no lago, rapidamente ela saiu, pegou a roupa da verdade e foi para a cidade. A verdade, ao sair da água, vendo que a mentira tinha pego a sua roupa, ela recusou pegar a roupa da mentira e usar. Muitas vezes tem mentira que parece ser verdade, é porque ela está usando a roupa da verdade, só que a verdade sempre será a verdade. Aqui, nesse texto aqui, para antes de exaurir ele para vocês,
Eu vou usar uma frase que é muito conhecida no Brasil. Eu era feliz e não sabia. Quem já ouviu essa frase? Tá. Então vamos aqui. Aqui, Jesus contou uma parábola. O que é parábola? Parábola é uma ilustração de algo material para demonstrar algo espiritual. E ao falar essa parábola, ele diz que um pai tinha 2 filhos. Se nós trazermos para os nossos dias, esse filho aqui, ele tinha um cartão de crédito de valor ilimitado. Ele tinha o carro do ano, roupas de marca. Bater ponto, ele não sabia o que era. Ele era filho de papai. Mas um dia ele chegou para o seu pai e ele disse: pai, eu estou cansado dessa vida. Eu gostaria que o senhor me desse a minha parte, porque eu vou embora daqui. Com certeza aquele pai questionou: mas você tem tudo. Você tem roupa, você tem calçado, você tem carro, você tem cartão de crédito, você tem tudo, todas as regalias. Não, para mim é melhor lá fora. Na realidade, ele não queria dinheiro. Ele estava apenas pedindo a parte dele para viver em outro ambiente. Em outro ambiente onde o carro chama a atenção, a roupa chama a atenção e o dinheiro chama a atenção. Ou seja, ele queria ser conhecido não por causa de quem ele era, mas por causa do que ele tinha para oferecer. O mundo é assim. Eu vou falar algo aqui. Eu trabalhei 41 anos em um órgão público, eu fui diretor de recursos humanos. O tratamento para comigo era diferente. Por quê? Porque eu era o diretor de recursos humanos. Aonde eu chegava, faltava estender um tapete vermelho. Agora hoje eu sou aposentado. Então hoje eu sou um munícipe. E muitos daqueles hoje fingem não me ver. Porque hoje eu não posso mais reivindicar um aumento de salário para ele na administração. Só que isso eu estou falando de mim, mas isso acontece com todos. Você tem um cargo hoje, você ocupa um cargo importante, muitos que estão dando tapinha nas tuas costas não estão preparados para glorificar com você e saborear com você a sua vitória. A partir do momento que você deixar o cargo, eles se ausentam de você, porque eles estão perto de você por causa daquilo que você tem para dar. Por quê? Porque eles são pródigos. E pródigos, o que quer dizer pródigo? Pródigo é dependente mais que o necessário. E nós também somos pródigos. Por quê pródigos? Nós dependemos de Deus. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele poderia ter dito: sem mim algumas coisas vocês vão conseguir. Ele não diz isso, ele disse: sem mim nada podeis fazer. Então demonstra que nós somos pródigos. E o pai então repartiu a sua herança e deu para aquele filho. E aquele filho ali foi embora. E o pai ficou olhando aquele filho embora. Só que a Bíblia diz que esse pai, ele ficava sentado no alpendre da fazenda ali, olhando pelo caminho, porque ele tinha certeza que um dia o seu filho iria voltar. Agora uma coisa que eu gostaria de chamar a tua atenção: o pai não foi atrás do filho. Você observa aqui que o pai não foi? O pai ficou aonde ele deveria ficar. Chegando na cidade distante, aquele jovem rapaz, com muito dinheiro, fez muitos amigos, arrumou diversos amores.
Ali não estava bom, ele ia para outra cidade, mesma coisa. Só que chegou um ponto que acabou. Porque onde você tira e não repõe, acaba. Aí vem um porém. Cadê os amigos? Sumiram. Cadê aqueles que davam tapinha nas costas? Sumiram. O que aconteceu com ele? Ele foi para o deserto apacentar porcos. Por que Jesus nessa parábola coloca porcos, apacentar porcos? Porque para o judeu, tanto porcos como quem cuida de porco é imundo. Então disse que ele saiu do lugar limpo para o lugar impuro. Só que aí tinha um porém, e apenas alimentos para os porcos. Para ele não. Eu já vi muitos pregadores dizer que então ele comia resto de comida. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele sentia vontade. E a comida dos porcos era alfarrobas, que é esse feijão preto que nós usamos hoje, que antigamente era o feijão para os porcos, que inclusive a feijoada, ela é oriunda, né, dos escravos, porque eles matavam ali os porcos, os patrões, os senhores feudais levavam ali a carne boa e largava lá o pé, a orelha, o rabo, né? E aí então o que eles faziam? Pegavam o feijão que cozinhavam, eles fizeram, né? Aí acontece que ficou bom demais, os ricos apoderaram, tomaram posse. Até esses dias eu estava brincando com uma pessoa de posse em Tanabi, eu falei assim, gente, faz um favor, não intromete em coisa de pobre não, que vocês mexeu com as coisas do pobre, fica caro. Ele falou, por quê? Ele falou assim, ó, antigamente quem andava de bicicleta era o pobre, aí vocês inventou de andar de bicicleta, a bicicleta ficou caro. Antigamente carro velho era barato, vocês inventaram de colecionar, ficou caro. Né? Aí ele começou a rir, eu falei, é verdade, não, então o que aconteceu? Assim que eles pegaram a feijoada, ficou caro. Mas vamos seguir aqui. Lá no deserto, bateu algo no coração dele, que se chama arrependimento. Ele olhava os porcos, olhava a comida, sentia vontade de comer, com fome, e ele começou a imaginar quantos os empregados do papai tinha pão com abundância. E o riquinho passando necessidade. Aí ele chegou à seguinte conclusão: eu vou voltar para o pai e vou dizer para ele, pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trate-me como um dos teus funcionários. E diz a Bíblia que ele voltou. E o pai estava sentado, olhando no caminho. De repente ele vê alguém cabeludo, barbudo, com algo nas costas, maltrapilho. Ele chamou a esposa e falou assim, ó, o nosso filho está voltando. Aí ela olhou e falou assim, nosso filho? Você está louco? O nosso filho saiu daqui bem trajado. O nosso filho saiu elegante. Agora aquele ali é um mendigo que está vindo pedir ajuda. Você está falando que é o nosso filho? Acontece que quando ele se aproximou, o pai reconheceu que realmente era o filho. E aí, ele correu e abraçou. E o filho disse, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trate como um dos seus funcionários. Aí ele disse para os seus servos, para os seus funcionários, trazei um anel, trazei uma sandália, matai um bezerro cevado, comamos e nos alegramos. Depois eu vou explicar no final o que significa o anel, o que significa a sandália e o que significa o bezerro cevado. Mas agora eu vou para a parte dos funcionários. Então vamos lá. Na casa do pai, o filho relaciona com o pai
porque ele quer ter intimidade com o pai. O funcionário relaciona com o pai porque ele quer ter salário. Os interesses são diferentes. Também o filho relaciona com o pai para se aproximar mais do pai, para ficar por dentro das coisas que o pai tem e administra, porque ele sabe que no futuro aquilo será dele. O funcionário se relaciona com o pai para poder receber pagamento em dia. Tem outro porém. A igreja de hoje existe também filhos e existe também funcionários. Quem são os filhos? Aqueles que relacionam com o pai por causa de quem ele é. Se o Senhor curar, o Senhor é Deus. Se o Senhor transformar, o Senhor é Deus. Se o Senhor não curar, o Senhor continua sendo Deus. Se o Senhor não transformar, o Senhor continua sendo Deus. Ou seja, serve a Ele de coração e gratidão por causa de quem Ele é. Mas os funcionários que vivem dentro das igrejas servem a Deus por causa daquilo que Ele tem para oferecer. Porque se eu for lá, eu vou ser curado. Se eu for lá, Ele vai me dar prosperidade. Só que Ele não prometeu prosperidade para ninguém. Quem disse, se prostrares e me adorares, tudo isso eu te darei, foi Satanás. Jesus prometeu vida eterna. Foi vida eterna que Ele prometeu. Agora, Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós conseguiremos as demais coisas quando nós obedecemos a palavra de Deus e praticante. Porque lá no livro de Deuteronômio 28 diz que as bênçãos do Senhor te seguirão. Agora eu quero dizer para você, mas os funcionários da casa do Senhor, eles querem o que Ele tem para oferecer e eles recebem? Recebe. Porque Deus não deve favor a ninguém. Só que o compromisso dele é com aqueles que têm compromisso com Ele. Agora eu quero dar o desfecho dessa palavra para o nosso coração. Quando o filho pegou a herança e saiu, ele deixou de ser o filhinho do papai. Ele perdeu a sua identidade ao ponto que ele foi para o deserto apacentar porcos. Então lá no deserto, para aquelas pessoas de fora, ele era ninguém. E no costume judaico, na tradição desta época, o anel significava identidade. Quando o pai disse, trazei o anel, coloque no seu dedo, o pai disse assim, dê a ele novamente a identidade dele. Ele não vai ser mais ninguém, ele vai ser alguém. Quando o pai disse, trazei uma sandália e coloca no pé dele, nos pés dele, naquela época, os funcionários e os escravos não usavam sapatos, nem sandálias, andavam descalços. Quem usava sandálias era só os filhos do pai. Então o pai disse, devolva a ele, devolvi a identidade, devolva a ele a condição de filho. E o bezerro cevado? O bezerro cevado, todo pai, chefe de família, sempre deixava um bezerro, um novilho, reservado. Vou matar para poder encher o freezer. Qual vai matar? Aquele cevado? Não, aquele lá não, mata outro. Por que aquele lá não? Porque aquele lá é só para comemorações especiais.
Então, o dia que o filho voltou, o pai diz para o seu servente: hoje é um dia muito especial. Então hoje vocês matam o bezerro cevado. Agora eu quero falar do filho mais velho. E quero falar do funcionário fofoqueiro, que hoje não tem. Tem fofoqueiro aqui em Biporanga, Everson? Mas você dá risada, você não fala? Não tem não, né? Tem fofoqueiro aqui em Biporanga? Não? Em Tanabi tem. Jesus, Tanabi tem. Ecatu tem, Alter? Não tem também? É. Então tá bom. Acontece que o irmão estava trabalhando, que o irmão, ele almoçava e jantava trabalho. Eu tenho que trabalhar. Trabalhar todos nós temos, só que nós precisamos separar o tempo do trabalho, o tempo de Deus e o tempo do entretenimento e o tempo da família. O tempo é tão importante que nós vendemos ele. A maioria de nós, né? Eu não, né? Agora eu trabalho para o Carpinteiro de Nazaré e para o INSS. Agora eu sou aposentado, né? Mas o tempo é tão importante que você vende 40 horas semanais do seu tempo para uma empresa. Certo? E talvez até mais. Né? O irmão Paulo que está aqui, esses dias de manhã ele falou, eu entrei 5 horas da manhã. Eu falei, Jesus amado. Né? Então, o irmão mais velho estava trabalhando. E quando ele saiu de casa, a casa estava normal, tranquila. O pai estava lá sentado. A hora que ele está chegando, ele está escutando sanfona, dança, churrasco. Ele olhou. Uai, bezerro cevado não está ali? O que será que o meu pai está comemorando? Aí vem o plantão do Jornal Nacional. Chegou e fala assim, você não está sabendo? O quê? O teu irmão que foi embora, gastou, voltou e teu pai recebeu com um banquete. Aí o irmão falou, o quê? Enquanto eu estou trabalhando, ralando, ele recebe meu irmão que gastou tudo com as prostitutas aí, com as meretrizes, agora, não entro, não participo dessa festa. Eu me recuso. O pai vendo, chegou nele, falou, vem filho. Ele falou assim, eu? Não. Esse teu filho aí, ó, nem meu irmão, ele falou, esse teu filho aí, ó, gastou a metade da nossa fazenda, volta, e o senhor recebe com um banquete, pai. Aí o pai fala assim, filho, entenda uma coisa. E ele disse, eu que trabalho aqui há muito tempo, o senhor nunca deu sequer um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Aí o pai disse, filho, entenda uma coisa, filho, você sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Se você não matou o cabrito, é porque você não quis. Se você não se alegrou aqui com seus amigos, é porque você não quis, que tudo isso é teu. Agora esse seu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Vamos trazer para a igreja o irmão mais velho e o irmão mais novo? O irmão mais velho é aquele cristão velho da igreja. Eu sou o primeiro membro dessa igreja aqui. Eu sou o número 1. Quando que chegou aqui, eu já estava aqui. Aí chega o outro irmão começa a crescer, vira um pregador e ele fala assim, tá vendo? Ele virou, eu estou aqui. Você é o irmão mais velho.
A igreja é a mesma, o Deus é a mesma, o ministério é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, Jesus é o mesmo. É você que não soube aproveitar o que Ele tem para te oferecer. Jesus é o mesmo, Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, a igreja é a mesma. Você também é filho do Pai. Você tem que aprender a usufruir aquilo que o Pai tem de oferecer para você. E o Pai, Ele está dizendo nesta noite para todos, que Ele ama de igual forma. E Jesus disse: tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Se nesta noite você chegar para Jesus, o Pai vai fazer com você igual o Pai fez com o pródigo. Vai te colocar um anel no dedo, ou seja, vai dizer: ó, você não é um qualquer. Vai te dar uma nova identidade, escrever o teu nome no livro da vida. Vai colocar uma sandália no seu pé, vai dizer assim: você não é mais escravo, você agora está como filho. E os anjos vão matar um bezerro cevado de alegria, porque você reconheceu que nós não vivemos longe da casa do Pai. Fique de pé.